Olá, meu nome é Ercílio Oliveira, eu sou médico psiquiatra, gestor da área de saúde mental do Grupo Notre Dame Intermédica e hoje vamos falar um pouco sobre o tema Setembro Amarelo. O comportamento suicida traduz-se por um comportamento complexo, de etiologia multifatorial. Então, nós temos duas grandes vertentes de fatores que são associados a alterações comportamentais do espectro do suicídio. O primeiro grande fator é o fator reacional às circunstâncias de vida, decepções, perdas agudas, dificuldades, que podem levar as pessoas a atos impulsivos, como tentativas de suicídio e a consumação do ato suicida. E o segundo grande fator é relacionado à ocorrência de transtornos mentais. Então, nós sabemos que pessoas predispostas a transtornos mentais, tanto do ponto de vista genético como ambiental, são pessoas mais predispostas a tentativas de suicídio e suicídio. Dentre os transtornos mais relacionados a tentativas de suicídio, nós temos o transtorno depressivo, o transtorno afetivo bipolar, os transtornos psicóticos, os transtornos por uso de substâncias. Todos esses transtornos podem, então, desencadear também esse tipo de comportamento. Em relação aos sinais de alerta, essa é uma questão muito importante. Nós sempre temos como premissa fundamental levar muito a sério quando uma pessoa expressa uma ideia, quando ela escreve algo a respeito, quando ela se comunica com seus pares, ou ainda mais quando ela de fato já realiza uma tentativa de suicídio. Nós sempre temos que considerar que uma pessoa que se aproxima, que fala sobre o assunto, que faz planejamentos, é uma pessoa que está em uma zona de risco muito acentuada. E a partir disso, nós temos que ajudar esse indivíduo, essa pessoa, a alcançar uma assistência adequada, a alcançar um cuidado, para que assim nós possamos implementar medidas preventivas. A pessoa que está próxima a alguém que tenta ou que fala em suicídio deve sempre levar muito a sério essa colocação, não é? A expressão dessa ideia que foi realizada, não só, digamos, de programar ou de planejamento do ato suicida em si, mas alguns pontos já são importantes. Quando uma pessoa começa a falar, por exemplo, que a vida não faz mais sentido, de que tudo que ela faz resulta em fracasso, resulta em dificuldade. Quando essa pessoa começa a se interessar, enfim, por métodos de realização do suicídio. Então, a atitude de quem está próximo tem que ser sempre de extrema seriedade, de proximidade, de parceria, e de busca conjunta por soluções, por suporte, por apoio. Porque só assim nós melhoramos o prognóstico, melhoramos a oportunidade desse indivíduo em sofrimento não chegar a uma tentativa, a um ato extremo, que em muitos casos já pode ser reversível desde a primeira tentativa. Então, proximidade, suporte e acompanhamento contínuo, esses são os fatores fundamentais. A prevenção ao suicídio é um tema muito complexo e ao mesmo tempo muito interessante do ponto de vista de como a ciência como um todo, e aí eu falo não só da medicina, mas também certamente outras áreas do conhecimento, a psicologia, a pedagogia, a antropologia, como que essas outras áreas do conhecimento podem nos prover ferramentas, mecanismos. Por quê? Porque nem sempre a pessoa que tenta ou comete o suicídio, ela tinha anteriormente um diagnóstico de um transtorno mental ou de alguma doença física. O ato suicida, ele pode ser um ato impulsivo, reacional a uma situação de vida específica que já o desencadeia. Ao mesmo tempo, até nós temos registros históricos disso,
pensamentos, comportamentos suicidas são relacionados a momentos filosóficos, enfim, que predispunham as pessoas ao suicídio. Então, é um fenômeno extremamente complexo do ponto de vista humano, não é? E até, deve-se dizer, enfim, biólogos estudam, não é, comportamentos suicidas, inclusive em animais. Então, isso mostra o quanto trata-se de um fenômeno complexo que nós, claro, ainda precisamos evoluir, conhecer, não é, mais a fundo para que possamos realizar as medidas mais preventivas. A Organização Mundial da Saúde tem algumas recomendações de medidas que podem produzir maior sucesso ou são mais efetivas na prevenção do suicídio. A primeira medida, ela é sempre recomendada, enfim, até para os nossos gestores, que é reduzir o acesso das pessoas a métodos de concretização do suicídio. Eu vou dar um exemplo. Aqui em São Paulo, há não muito tempo, o governo do estado de São Paulo optou por colocar proteções nas estações do metrô. Devem ter reparado nisso. Então, essas proteções, elas minimizam esse risco. Da mesma maneira, quando se fala em mais acesso a armas de fogo, este é um fator muito preocupante, porque em países que têm mais acesso a armas de fogo, as armas de fogo são muito utilizadas em atos suicidas. E é evidente, quanto maior disponibilidade de armas, maior a incidência de suicídio. Bem como da disponibilização de medicações psicotrópicas ou de outra natureza, cuja utilização para intoxicação também pode desencadear suicídio. Nós temos um grande problema em termos dessa medida de restrição, enfim, dos meios de acesso, que é hoje a internet, enfim, a Deep Web e todo o conhecimento que existe, enfim, nesses meios de como uma pessoa pode vir a concretizar um ato suicida. Então é responsável que nós tenhamos um cuidado com isso, né, de restringir os meios de acesso. Um outro fator elencado pela Organização Mundial da Saúde é o tratamento responsável das autoridades, dos profissionais em relação a esse tema. Quando nós falamos do Setembro Amarelo, nós temos que sempre nos comunicar de uma maneira muito responsável, muito sóbria, evitar qualquer tipo de sensacionalismo, de glamorização, né, de um ato suicida. Então, esse fator por si só é um fator que pode proteger as pessoas. Se nós somos sérios, se nós tratamos do tema da maneira mais científica, mais correta possível, sempre sinalizando as alternativas de cuidado, com isso nós vamos ajudar mais as pessoas. Um terceiro tópico levantado pela Organização Mundial da Saúde é uma atenção especial com a população entre 15 e 29 anos. Por quê? Nessa faixa de idade, que é uma faixa de idade também biologicamente mais exposta, já que enfim, corresponde aos últimos anos da adolescência, início da idade adulta, é muito comum a presença de comportamentos impulsivos, ao mesmo tempo que esses jovens, assim, eles são mais expostos a fatores como o uso de substâncias, com uma maior dificuldade de lidar com situações de estresse. Então, prover suporte psicossocial para essa população entre 15 e 29 anos é algo muito importante. Se nós sempre recomendamos que as pessoas, identificando o sofrimento, procurem rapidamente uma ajuda profissional, como um atendimento psicológico, uma consulta médica, para essa faixa etária, e aí nós alertamos tanto os próprios jovens assim quanto seus pais, irmãos, é super importante que essa providência seja desencadeada de modo ainda mais ágil, porque é uma faixa etária, sim, de risco para o suicídio. E por último, o quarto ponto elencado pela Organização Mundial da Saúde é o diagnóstico e o tratamento adequado dos transtornos mentais. Então, prover acesso a tratamento de transtornos mentais é algo que vai impactar a redução da probabilidade de alguém cometer suicídio. Então, tratar adequadamente um transtorno depressivo,
o transtorno bipolar, a esquizofrenia, pode reduzir muito a probabilidade de que essa pessoa pense em suicídio e que, por fim, que ela possa vir a concretizar esse ato. A abordagem de uma pessoa que tem tendência ao suicídio, ou que expressa pensamentos, comportamentos suicidas, deve ser de atenção, né, de cuidado. Então, nunca deve se fazer, né, aquilo que muitas vezes nós vemos, infelizmente, que é as pessoas considerarem quem ameaça não faz. Os estudos mostram exatamente ao contrário. É relativamente até raro que uma pessoa que chegou a cometer o suicídio não tivesse tempos antes sinalizado que ia fazê-lo, não é? E se as pessoas que estão à volta assim ignoram, minimizam, elas têm um risco muito grande de não ajudar essa pessoa a chegar num cuidado e quando se derem conta é tarde demais, não é? Então, a atitude assim, de seriedade em relação a qualquer expressão desse tipo é algo que é central, não é? É algo que deve ser extremamente cuidado. Quais os profissionais a procurar? Não é? Então, nós sempre dizemos que nesse meio e claro, nesse campo, enfim, associado ao suicídio, não existe porta errada. Então, nós sempre, também quando trabalhamos na educação dos profissionais da área da saúde, não existe porta errada. Você, como profissional da área da saúde, nunca pode dizer para uma pessoa em sofrimento psíquico, expressando suicídio, que ali ela não vai obter nenhuma ajuda. Então, sempre essa pessoa tem que ser acolhida, quer seja pelo psicólogo que ela marcou num consultório, pelo médico psiquiatra, enfim, por um hospital que ela procurou numa urgência e emergência, por um outro profissional da saúde que ela tenha procurado ou que ela já tem um vínculo. Ela tem que ser acolhida com seriedade e o que ela traz também considerado com seriedade. E aí, as pessoas que estão à volta têm que, simbolicamente, pegar essa pessoa pela mão e ir com ela até ajuda, né? E voltar de novo, e voltar de novo. Então, esse cuidado, essa persistência, sim, salva vidas. Reparem no que eu digo, muitas vezes nesse campo, falamos há pouco de tratamentos farmacológicos, enfim, de cuidado com a depressão, com outros transtornos, mas reparem que muitas vezes o aspecto humano, do contato humano, enfim, da presença do outro, no momento crítico, esse cuidado ele pode ser um elemento essencial. Nós temos diversos mitos e barreiras que dificultam a busca por ajuda e eu digo até além disso, esses mitos e essas barreiras certamente nos levam a subestimar a gravidade do problema, o quanto ele está presente no nosso meio. Nós temos relatos, enfim, estatísticas de aproximadamente 12 a 13 mil casos ano no Brasil, cerca de 800 mil no mundo. Certamente, como profissional da área da saúde, como alguém que estuda, que faz ciência, certamente que existe um subdimensionamento desse número. Por quê? Porque existe muito estigma. Muitas pessoas que, sim, cometeram um ato suicida têm o seu atestado de óbito registrado com uma outra causa. Por quê? Porque é sempre muito pesado, né, para uma família, é sempre muito pesado para as pessoas, claro, que precisam depois lidar com uma tentativa de suicídio, com um suicídio entre os seus. É muito difícil lidar e ir adiante. Essas pessoas, e aqui também eu coloco, não é, um alerta, as pessoas que lidam, não é, com uma realidade dessa e que ajudam uma pessoa também precisam de ajuda. Então, não só certamente depois que aconteceu, não é, algum ato, mas mesmo antes. Porque, de fato, para ajudar o outro, nós temos uma tendência a nos doar, a oferecer o nosso melhor. E se nós oferecemos o nosso melhor sem também um auxílio, a tendência é que as pessoas que estão à volta possam adoecer também e ter muita dificuldade de lidar com essa realidade.
Então, nós temos que falar sobre o tema com seriedade, como estamos fazendo, desmistificar, indicar os caminhos e, como sociedade, considerar que esse é mais um dos nossos grandes desafios, não é? Como sociedade, como cidade, como estado, como país, não é? Como humanidade, enfim, de estar juntos e lidar com, enfim, concorrência desse fenômeno muito impactante, que é o suicídio, e de sim salvar vidas, porque é disso que se trata. Para mais informações, acesse nosso portal.